Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos começando aí mais um novo capítulo. A gente está começando aqui ó, o capítulo 4 do livro de vocês, tá? Esse capítulo 4 vai trabalhar com a energia térmica e os fenômenos envolvidos. Então, na verdade, a gente vai estar trabalhando com termoquímica. A maioria de outros livros aí trabalham com este termo, termoquímica. O que a gente vai estudar na termoquímica? Então, observa aqui essa madeira pegando fogo. Essa madeira pegando fogo é um fenômeno químico, e eu consigo descobrir que esse fenômeno químico libera energia me aproximando dele. Se ele está liberando calor, se eu estou sentindo que algo está quente, é porque ele está liberando, não é isso? Então, isso é um fenômeno químico que a gente percebe no nosso cotidiano e a gente chama como queima, a queima da madeira. Então, a termoquímica vai trabalhar com isso, vai trabalhar com as reações que liberam energia ou absorvem, e as energias envolvidas em cada processo, ok? Vamos acompanhar aqui. Eu preparei essa tela aí para vocês para mostrar quais são os objetivos gerais da termoquímica, tá? Para a gente entender o que a gente vai estudar, ok? Então, nós vamos entender a termoquímica como uma ferramenta importante de compreensão de diversas formas de obtenção de energia a partir de processos e transformações. Compreender, a partir de exemplos do cotidiano, processos endotérmicos e exotérmicos. Olha aqui, duas palavras novas que a gente vai ter que entender. Endotérmico e exotérmico. E as quantidades de calor envolvidas nesses processos. Conhecer o conceito de entalpia, uma outra palavra nova aqui, ó, entalpia, entender o que significa isso. Interpretar e construir gráficos de processos que absorvem energia e de processos que produzem energia sob a forma de calor. Então tem uma parte aqui de interpretação e construção de gráficos termodinâmicos, tá? Relacionar os combustíveis mais usados e as suas respectivas energias produzidas em suas queimas. Então a gente vai estar trabalhando aqui com vários combustíveis. Quais são os melhores combustíveis, tanto economicamente quanto ambientalmente falando. Este assunto aí, ele é muito cobrado nos Enems, é muito pedido. Cálculos com combustíveis, as suas vantagens e as desvantagens. E, por último, aqui a gente vai aprender a calcular os valores de ΔH. Então, a gente vai estar trabalhando com os cálculos matemáticos, né, de quantidade de energias envolvidas em cada processo, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode observar aqui, pessoal, é que a termoquímica ela vai estudar, é uma parte da química que vai estudar o calor envolvido em reações químicas e também físicas. Então, tanto os processos químicos quanto os processos físicos são alvos de estudo da termoquímica. Então, a gente vai falar mais das reações químicas do que dos físicos, tá? Mas a gente dá uma passada nesses processos físicos também. Bom, energia contida nos alimentos. Quando a gente está tirando essa energia dos alimentos, nos processos metabólicos, a gente utiliza isso como combustível. Então, o nosso combustível, basicamente, são alguns alimentos, né? A base de glicose, por exemplo, né? Principalmente. Agora, além de eu extrair a energia que está contida nesses alimentos, eu também estou extraindo nesse processo metabólico as substâncias nutritivas. Então, as frutas e os legumes aqui, por exemplo, vai me fornecer sais minerais, vai fornecer vitaminas, né? As carnes aqui vão me fornecer proteínas, os pães, as massas estão me fornecendo carboidratos. Então, todas as vezes quando eu estou buscando um alimento, eu estou buscando basicamente esses dois lados, a parte energética e a parte nutricional. O que a gente observa muito com relação aos hábitos alimentares é que nós buscamos muitas vezes, apenas aquele conteúdo energético, né? Então, por exemplo, quando a gente está consumindo, né, esses alimentos aí, refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, doces, etc., eu estou buscando mais energia do que a parte nutricional, propriamente dita, né? Então, esses hábitos alimentares incorretos é muito estudado na termoquímica. A gente procura estabelecer uma relação existente entre hábitos alimentares e conteúdos energéticos, né? Então, aqui a gente tem duas figuras, ó. A gente está observando que tem uma figura aqui que está se alimentando muito mais de alimentos mais energéticos e pouco nutritivos, né? Ao passo que esse organismo aqui,
Ele está se alimentando mais de alimentos que têm um aspecto nutricional interessante do que calórico, propriamente dito. Então, a gente vai conseguir entender na termoquímica o que é a tal das calorias. O que é uma caloria? O que representa um alimento calórico e outro não calórico? Tá? E qual a relação disso com a obesidade? E qual a relação da obesidade com alguns problemas de saúde que nós tenhamos, né? Por exemplo, pressão arterial elevada, diabetes e etc. Ok? Além do mais, a termoquímica, pessoal, vai trabalhar com os combustíveis. Eu vou precisar de entender o que é um combustível, quais que são as fórmulas químicas desses combustíveis, né? E a quantidade de energia que estão envolvidas nesses combustíveis. Assim eu consigo entender qual é o melhor combustível energeticamente falando, qual que é o melhor ambientalmente falando, qual que vai me liberar menos gás carbônico numa queima, né? Enfim, então é um capítulo muito grande. Este capítulo ele possui basicamente vários conceitos. Eu vou trabalhar nesta aula de hoje com vocês com 4 conceitos importantes, tá? Então eu vou trabalhar aqui com o conceito de calor e temperatura primeiro. O que é calor? O calor é um nome dado à energia térmica quando ela é transferida de um corpo para outro, motivado por uma diferença de temperatura entre os corpos. É a energia térmica em trânsito. Então, basicamente, calor, pessoal, é uma transferência de energia de um corpo que tem mais energia para um corpo que tem menos energia. Então, quando eu coloco a mão numa pedra de gelo, eu estou transferindo minha energia para aquela pedra de gelo. Então, isso é um calor, é uma transferência de energia, tá? E a temperatura é a grandeza física que permite medir quanto um corpo está mais quente ou frio e mede o grau de agitação das partículas. Então, eu consigo medir o grau de agitação das partículas com um aparelho, que é o termômetro, né? Quando eu estou analisando este grau de agitação, isso é medido em escalas. Existem várias escalas de temperatura. Então, só recordando aqui, eu tenho a escala em graus Celsius, que eu uso bastante aqui no Brasil, né? Ele vai numa escala entre 0 e 100 como referências. Obviamente que existem temperaturas maiores do que 100 e menores do que 0, mas essas são referências com relação aos pontos de ebulição da água e de fusão do gelo, ok? Eu tenho a escala Kelvin, que é muito utilizado na química, e 273 Kelvin correspondem a 0 graus Celsius e 373 a 100 graus Celsius. Então, 273 Kelvin é o ponto de fusão do gelo e 373 o ponto de ebulição da água. A gente vai trabalhar bastante com a escala Kelvin na química, né? Sobretudo dentro do estudo dos gases e na termoquímica também. Só lembrando, pessoal, a escala Kelvin ela é 273 vezes maior do que a escala Celsius, ok? A Fahrenheit a gente trabalha mais na física. Na química a gente não tem tanta utilização assim para essa escala aqui, ok? Bom, outro conceito importante também é o conceito de reação exotérmica e endotérmica. O que a gente pode observar? Numa reação exotérmica, são reações que liberam energia para o meio. E numa reação endotérmica, são aquelas reações que absorvem energias para o meio, tá? Que absorvem. Então, exo significa para fora, eu estou liberando energia. E endo, dentro, eu estou absorvendo energia. Então, o sistema ele pode liberar energia ou ele pode absorver energia. Vamos entender nesse desenho aqui, ó. Por exemplo, não está tão bonito aqui esse desenho, mas ele dá para a gente entender certinho. Transformação exotérmica. Na transformação exotérmica, aqui está o sistema, ele está liberando calor, está liberando energia para o meio. Ok? Aqui está o meio ambiente e aqui está o sistema. E no endotérmico, o calor está sendo mandado, esta energia está sendo absorvida pelo sistema. Ok? A gente vai ter que interpretar, pessoal, se essas reações são endotérmicas ou exotérmicas, de várias maneiras diferentes. Então, este capítulo é até interessante a gente observar que eu posso descobrir se uma reação é endo ou se ela é exotérmica por várias maneiras. Tem várias pistas para eu saber que tipo de reação que eu estou observando ali, né, naquele momento. Eu posso analisar, por exemplo, a sensação de quente ou frio.
Então, se eu tocar num corpo, eu sentir que esse corpo está quente ou frio, é uma maneira de eu descobrir. Conhecer as reações na prática. Muitas vezes, a reação química, numa aula prática, ela te fornece pistas se acontecer uma reação endo ou exotérmica. Diagrama de entalpia, a gente vai ter que analisar diagramas gráficos, e a variação de entalpia no final da reação. Ou seja, eu vou ter que fazer cálculos. Ao fazer esses determinados cálculos, eu consigo descobrir se essa reação é endo ou exotérmica, por valores matemáticos. Tá? Então, por exemplo, reação de quente ou frio. Se você tocou numa determinada reação, ou chegou próximo a uma determinada reação, e ela te liberou energia, você sente que algo está quente. É como se fosse uma fogueira aqui, ok? Agora, se você tocou numa reação, ou chegou próximo dessa reação, e sentiu frio, é porque você perdeu energia e o sistema absorveu. Então, a gente sempre vai relacionar uma reação endo ou exo com um sistema, com um meio, ok? Por exemplo, se você chega perto dessa fogueira aqui, você vai sentir quente ou frio? Vai sentir que está quente, né? É porque o sistema está liberando energia. Então, a combustão é uma reação exotérmica, ok? Agora, se você toca num gelo seco, que é o gás carbônico congelado, né? Ali está acontecendo uma sublimação, ok? Mas, enfim, se você tocou no gelo seco, você sente que ele está frio. Se você sente que ele está frio, é uma reação endotérmica. Então, o sistema, no primeiro caso aqui, está liberando energia. Então, se é uma liberação de energia, é uma reação exotérmica. O gelo seco, quando você toca no gelo seco, chega perto do gelo seco, você sente que está frio. Se você sente que está frio, é porque a reação ali que está acontecendo é endotérmica. Ele está absorvendo a sua energia. Ok? A gente sempre analisa com relação ao sistema. Mais uma vez falando aqui, pessoal. Ok? Bom, daqui a pouquinho eu continuo essa segunda parte, tá? No outro vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre os cálculos. Como que a gente vai interpretar essa quantidade de calor que é absorvida ou liberada por um determinado corpo no calorímetro, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui exatamente nesse slide aí. Falou, pessoal? Até mais.